Fala pessoal, tudo beleza? Meu nome é Renan Zakcheski, mas pode me chamar apenas de Renazaki. Vamos para mais um diário de trades aqui, tá? Do mini índice do mini dólar. Hoje vamos aqui retratar o dia de hoje, né? Dia 25 de 7 de 2023. Esse mês de junho aí, como eu já falei, está sendo o pior mês do mês histórico operacional que eu utilizo desde 2020, tá? É o mês que eu estou com uma pontuação bem abaixo do normal, tá? Tenho vários dias aí, tô tomando vários stops, né? Então a taxa de acerto acabou diminuindo bastante. Quando acabar o mês eu vou fazer um vídeo, né, mostrando minha tabela operacional, tudo certinho, tá? Mas a gente não tá negativo, tá? Enfim, dia de hoje, tá? Ele amanhece com gap de alta, né? Eu não interpreto isso aqui como espaço vazio. Aqui para mim tem um candle, tá? Ele é invisível. Eu até poderia colocar um indicador aqui chamado No Gap Candles, mas não tenho porquê, tá? Só entendo que aqui sai um candle positivo rompendo a máxima do dia 24, né? Que é um topo. Um topo rompido, né, pessoal? Ele pode se tornar um fundo. Ele tem um porquê que eu considero isso aqui como um fundo, né? O pessoal da sala sabe, né? Ele foi rompido com uma barra de força, né? Ele tem uma amplitude bem grande. Esse primeiro candle do dia aqui dos 5 minutos é um candle de mais de 700 pontos de tamanho, tá? É um mercado aí que acaba, né, estando acima do choque. Meu choque estava no último fundo do mercado, nessa região aqui, ou seja, acima disso aqui eu prefiro estar comprado do que vendido, tá? Porém, o mercado está muito esticado, pessoal. O mercado subiu aí em 3 dias uma pontuação absurda, tá? Então são 3 dias aí que foram sexta, segunda e hoje terça-feira que o mercado saiu aí da pontuação de 118 mil, 119 mil e chegou aos 124 mil. É uma pontuação absurda, assim, o mercado sem fazer pullbacks, sem fazer praticamente nada, tá? Tanto que ah, na sexta eu tentei vender, né? Como vocês podem ver no vídeo. Dia de ontem eu tentei uma venda extremamente longa, né? Aqui para tentar cair, pegar um pullback desse trade até aqui, um trade de mais de 2.000 pontos, né? Um trade aí de risco retorno 10 para 1, não deu certo. No dia de hoje eu também, pessoal, estava buscando aqui no começo do dia, né? Apesar de ser contra a tendência, uma venda, né, para fazer o pullback, né, pessoal? Até porque eu não vou comprar topo, o mercado não fez pullback para que eu pudesse comprar, então claro que se o mercado retornasse aqui para baixo, eu faria uma compra nesse suporte, mas o mercado não veio, não me deu essa compra e eu trabalho com as oportunidades que o mercado me dá, eu não escolho, tá? Então, primeiro stop que eu tomo aqui, pessoal, um stop curtinho, tá? Eu não vou falar isso aqui na sala operacional, vou falar aqui no vídeo, então preste atenção, tá? Zona lateral eu não utilizo stop longo, porque zona lateral ele pega a liquidez e vai logo pagar, ou ele vem logo estopar, então eu não uso o nosso stop padrão, mas aqui no vídeo já vou mudar ele, tá? Para o nosso stop padrão é de mais ou menos 150 pontos, tá? Eu sempre utilizo um stop bem mais curto em zonas laterais, porque ele literalmente não tem por que estopar mais longo, tá? Diferente de topos e fundos. Aí ele me deu mais uma operação aqui de boas lateral e acabou me estopando também, tá? Não seria uma reentrada, é outra zona lateral, né? O mercado ficou lateral, tem muita gente comprando topo aqui. Eu entro contra esse fluxo, eu sou estopado mais uma vez, tá? E aqui ele me deu uma entrada também, pessoal, só que o stop ficou extremamente caro, tá? Então, na nossa operação da sala, a gente usa stops de até 240 e aqui passou um pouco dessa entrada e acabou não deixando a gente entrar de novo na operação. E sim, eu ia tentar vender mais uma vez, né? Apesar de estar bem receoso de tentar ficar vendendo sem parar, sem o mercado fazer aí uma um rompimento de fundo, né? Ou seja, sem mudar a característica do movimento, o mercado só estava subindo, e eu continuo tentando vender topos, né? Infelizmente o mercado acaba não me deixando vender aqui por conta do risco retorno, acaba ficando muito caro minha operação, até porque se eu vendesse nessa região aqui, meu primeiro alvo era justamente essa base que ele formou aqui, ou seja, era mais ou menos 500 pontos, e eu não poderia colocar um stop muito mais caro do que os 240, que é o meu máximo, tá? 240 pontos, até 250 dá para aceitar, mas na sala a gente conta como 240, tá? Então a entrada ficou muito cara. E meu primeiro alvo era essa região de base aqui que o mercado poderia segurar, né? O barra número 2 e 3 aqui dos 5 minutos, onde teve o início do movimento de alta. Então era um risco retorno menor que 2,5. Eu acabo não entrando na operação por conta disso, tá?
é bem complicado. E pessoal, no tempo gráfico menor, eu vou diminuir o tempo gráfico aqui para vocês entenderem o que eu quero demonstrar. Então, o meu choque, pessoal, é mudança de característica, quebra de estrutura que muda a tendência do mercado. Então, eu desenhando aqui, pessoal, aqui eu tenho um fundo, né, o fundo do dia, aqui é um topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo. Quando o mercado rompe esse último fundo, ele está rompendo o meu choque, tá? Então, aqui é a mudança de característica que eu tenho no meu movimento. Lógico, a gente tem o fake choque, a gente tem o minor choque, o major choque, mas enfim, isso aqui é um micro choque, o minor choque, o choque menor que eu tenho, o tempo gráfico está de 1 minuto. Quando ele quebra essa característica aqui desse movimento, ele retorna, né, não deixando eu fazer a operação de venda, e cai mais uma vez, aqui ele acaba quebrando o boss. Ele não muda a característica do movimento, ou seja, ele dá continuidade ao movimento de queda, tá? Então agora o meu choque ele passa a ser meu último topo, ou seja, enquanto ele não romper meu último topo, a característica predominante do mercado, lógico, no tempo gráfico menor, ela é de queda, tá? Então eu na sala, tá pessoal, eu fiz uma operação de venda nesta região aqui, tá? Exatamente aqui, aonde eu acabo entrando vendido aqui nessa operação aqui, com stop extremamente curto, tá pessoal? Aí na casa dos 150 pontos também, e acaba pegando um risco retorno de 5 para 1, tá? Opa, mexi na barrinha aqui. Acaba pegando um risco retorno de 5 para 1 nessa operação, tá? Até a mínima do dia aqui, que é o candle 1, tá? Eu executo, né, eu protejo meu trade aqui, a barra vai mais um pouco, acaba pegando um pouquinho mais, mas aí é um trade de 5 para 1 de risco retorno, tá? Deixa eu arrumar aqui um stopinho de 5 pontos e acaba pegando um risco retorno um pouquinho maior que 5 para 1, porque eu protegi aqui o trade nessa barra de força, ele acabou voltando e me tirou ali. Então é um trade que eu pego bastante pontos, tá? Mais de 800 pontos eu peguei nessa queda. Eu desenhei para o pessoal da sala, porém essa operação não faz parte do nosso operacional que a gente utiliza na B3, né? A operação que eu utilizo no Forex, e então ela não entra para nossa contabilidade de pontos, tá? Então, eu peguei essa operação, eu falei pro pessoal da sala, desenhei na tela. A gente tem uma tela que a gente não dá call, a gente apenas faz os estudos, né? Então eu desenhei exatamente esse movimento ao vivo. Eu falei, ó, pessoal, já mudou a característica do movimento, a gente está em queda. O outro alvo que a gente tem, não tem porque o gráfico parar onde ele subiu reto aqui, então ele vai até a mínima mesmo buscar liquidez, né? Essa entrada aqui é uma entrada que a gente fez, tá? Eu fiz com o pessoal ali, essa entrada aqui de compra, é uma compra ruim, até o Gabriel falou, cara, que vontade de não comprar. Eu também não tinha vontade de comprar, né, até porque na outra conta estava vendido, mas acionou o setup, a gente acaba comprando nessa região, tá, e toma stop também aí na casa dos 150 pontos, tá. É um trade de fato de nota baixa, né, de probabilidade de acertar, porém é melhor perder 100 pontos e 150 pontos, 200 pontos que seja, para tentar pegar um alvo aí talvez até a máxima do dia de novo, tá? Até por conta aí que já ia acabar o pregão, assim, o horário de maior volatilidade, né, que é a partir da manhã, e o mercado poderia aí continuar essa tendência bem forte de alta, né? Mas o mercado acaba rompendo aí a mínima do dia, indo buscar aí a máxima do dia 24/7, né? Que esse topo, como eu já falei no começo do vídeo, ele virou um fundo, e nesse fundo aí eu tenho, tá pessoal, vou colocar aqui nos 5 minutos, uma grande incidência de pessoas tentando vender fundo, né? A gente já interpreta essa segunda barra aqui como sendo uma possível barra de ignição de movimento, tá? Porém o mercado retorna, quando ele retorna aqui, né? Até o Leonardo falou, a gente pega essa operação como uma operação de pullback, tá? Dá para entrar literalmente na linha aqui que foi rompida com stop curto aí, tá? E pegando a operação até onde conseguisse pegar, né? Então a gente tinha primeiro alvo exatamente nessa barra de força, porém o risco retorno da operação, né, não era tão favorável assim, né? A gente acaba não pegando menos que 400 pontos, então a gente tem que esperar o rompimento disso aqui. Mas a maioria do pessoal não pegou por essa linha, tá? A maioria do pessoal pegou para o nosso setup de compra, que ele deu mais ou menos aqui, tá? Nessa região. E o mercado acaba aí demorando muito para pagar, tá, pessoal? A operação começou aqui meio-dia
e 20 mais ou menos, tá? Eu saí mais tarde almoçar hoje, então deu meio-dia e 20, a operação foi, bateu nessa região do fundo rompido, né? Aqui não passou, voltou, foi, não rompeu de novo, voltou, tá? Então quem não entrou aqui no começo do trade poderia ter entrado aqui porque o preço estava na mesma faixa de preço, então ele deu ali a possibilidade de entrar tanto nesse candle aqui, aqui, nesse, né? São 5 candles aí, então o mercado ficou mais de meia hora na entrada, tá? Para daí o mercado pagar. Pessoal, alguns alunos aí que acabaram não pegando a compra na extremidade do mercado, até porque a tendência, né, a gente já mostrou que ela estava em queda, porém lateralizou por um bom tempo. Lateralização, o pessoal já sabe que é um princípio de possível reversão, né, e que é uma base no caso. Eu não troco essa operação de compra por essa operação de venda, tá? Eu não troco a operação de extremidade por operação de meio de mercado. E até porque, pessoal, não poderia vender, tá? Porque essa minha compra não tinha pago os 400 pontos quando essa operação deu a venda. Então isso aqui eu não considero, tá, como uma operação de venda, porque eu estava na compra e quem estava na compra é impossível pegar a venda, porque a operação não paga o mínimo que a gente quer aí, que é dos 400 pontos, a hora que ele deu a venda, tá? Então ela paga tipo, no pavio aqui, na máxima do pavio, mas não dá tempo de executar. Ela volta e infelizmente tem que esperar aí para executar aqui na frente esse trade, o lucro dessa operação, porque não tem como vender aqui, tá? Sem eu pegar aí a minha pontuação, né? Já que todos os dias a gente não está executando no alvo técnico, a gente tem que seguir o plano operacional, que é pegar 400 pontos ou mais. Essa operação chegou a pagar 595 pontos da entrada, tá? No seu ponto máximo aqui, tá? Eu até deixei marcado já para não esquecer, então a entrada foi 5 pontinhos para baixo aqui, tá? Mas eu não considero isso aqui, não considero esse trade aqui com 595 pontos, tá? Considero esse trade aqui com apenas 400 pontos ali, protege o trade e acabou, tá? Então a venda ela não entra para nossa tabela porque não tem como eu vender se eu estou comprado. E aqui tem uma operação que é bem difícil de pegar, tá, pessoal? É uma operação aí já no final do dia, né? 3:30 da tarde. Ela nos dá uma operação de venda numa zoninha lateral que também é bem difícil, tá? Antes de contabilizar essa pontuação, eu vou conversar com o pessoal da sala, ver se todo mundo consegue enxergar essa operação. Se o pessoal conseguiu enxergar a operação, a gente coloca na nossa planilha. Se o pessoal não consegue enxergar essa operação, a gente não coloca ela na planilha, tá? As operações que a gente coloca na planilha são apenas as operações que ocorrem das 9 da manhã até as 16 horas da tarde, tá? Essa operação pagou mais aqui de 475 pontos no seu máximo, né? Mas aqui provavelmente teria saído com 400 pontos mesmo, né? Protegido o trade aqui, porque ele ficou numa nhaca, né, do movimento parado. Então é o que a gente protege até porque o pregão vai acabar. E se pegasse até menos pontos, seria bem válido também, tá? Mas é um trade aqui que na hora que eu fui fazer o estudo aqui antes para gravar o vídeo, já vi que é uma operação que dá para pegar. Tenho certeza que vários alunos aí viram essa operação. Então o dia, pessoal, de qualquer maneira aí, vou colocar até menos, tá? O dia que ele termina, né? Se a gente colocar essa pontuação aqui e arredondar para mais, tá? Que não tem problema nenhum, eu sempre vou colocar o pior cenário, vocês vão ver lá no meu diário de trades, que eu vou fazer aí acabando o mês. Cada operação dessa, se a gente perdesse 200 pontos, seriam menos 600, tá? Essa operação pagante seria uma operação aí que ficaria com menos 200 de saldo, e essa operação deixaria você aí com apenas 100 pontos positivos ou até um 0 a 0 aí. Então é um dia bem ruim no índice aí para quem pegou só as operações operacional, exceto, né, quem pegou essa operação aqui de venda, que para mim ela é magnífica essa operação, tá? Pega a operação literalmente aqui nesses pavis, vendo o rompimento, né, a mudança de característica do mercado. É uma operação que eu particularmente gosto bastante de pegar. Se tomasse stop aqui, eu ia tentar mais uma venda nessa região aqui, tá? Então eu gosto muito de pegar essa operação. Desenhei para o pessoal da sala, né, perguntei se tinha entendido. E enfim. E o dólar hoje, pessoal, o dólar foi magnífico. Acho que foi um dos melhores pregões do dólar dos últimos tempos, tá? Na mínima aqui do dia 24, ele aciona meu setup de entrada, porém o stop era de 10 pontos. E eu até falei, pessoal, eu não vou pegar essa entrada, que o stop está de 10 pontos. Opa, operação comprada. De 10 pontos e para mim está meio caro
porque é contra a tendência, né? Então o dólar tem uma tendência de queda, né? O mercado está vindo em queda, ele rompeu o fundo aqui, continua a queda. Aí o dia de hoje rompeu o fundo também, a operação aí contra a tendência, que meu primeiro alvo era chegar nessa linha de choque. Quando ele rompeu o silent shock, até falei pro pessoal, ó, pessoal, eu vou tentar ir até o breaker block, ou seja, até um fundo rompido que se tornou uma região de topo, tá? Então você vai ver bastante esse termo aí, que é essa região aqui. Então eu peguei um trade, pessoal, só que não foi com 10 pontos de stop. Por quê? Porque até meu primeiro alvo aqui ia dar apenas os 10 pontos, ia pagar 1 para 1, e eu não faço operação de risco retorno assim. Quando o mercado voltou para cá, eu acabei, né, esperando essa segunda barra que eu queria que ela fechasse mais forte um pouco, sem tanto pavio. Ele acaba não deixando eu entrar aqui. Eu entro bem aqui nesse quarto candle, tá? Coloco o stop, o meu ficou na casa dos 4,5, 5 pontos, tá? De stop. Acabo entrando nessa região e subo com o mercado bem tranquilo, né? Quando ele dá meu primeiro alvo, já é um risco retorno de 3 para 1. Eu não executo meu trade aqui, né? Eu fico esperando, ele rompe o choque, ou o choque, né, se quiser ser mais técnico. Ele rompe essa região do último topo aqui, com uma barra de força. Aí eu começo a proteger atrás da barra, né? O mercado me dá um candle gatilho, né, que é a estrela cadente, martelo invertido. Eu não uso isso aqui para o meu operacional, mas eu não protejo também atrás dele. Eu poderia proteger aqui na metade dessa barra de força. O mercado continua subindo, né? E aqui ele acaba me dando aqui um sinal de exaustão, né? Pessoas tentando comprar a região de topo já. E eu queria muito chegar nessa região do breaker block, né? Região que o pessoal opera como flip também. E eu acabo aqui protegendo a minha operação erroneamente, né? Atrás desse candle negativo. E eu saio com 26 pontos dessa operação. Tá? Uma operação que pagou super rápido aí. A operação aí que chegou a pagar em 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 minutinhos de operação aí, tá? Pagou bem tranquilo. Esses 26 pontos, um risco retorno de 5 para 1, né? Stop de 5 pagando 25 pontos, 5 para 1, aqui dá 5,2, né? Aqui eu peguei 26 pontos. Então, operação magnífica, tá? Depois eu tenho, né, a possibilidade, pessoal, de estar entrando vendido nessa região, só que eu acabo não querendo vender o dólar, porque ele rompeu aqui com muita força. Então eu acredito no movimento já de alta nele, né? Ou seja, ele está subindo, ele volta, né, na perna secundária para capturar a liquidez e continuar a subida. E nessa subida, né, ele não aciona meu setup aqui da sala, né, para estar comprando. Eu só deixei aqui esses 15 pontos aqui para mostrar que eu peguei mais 15 pontos no dólar. Tá? Poderia e deveria ter pego mais, só que a operação demorou muito, eu acabei saindo com 15 pontos, tá? O mercado cai muito forte, dá uma barra de ignição e ele retorna, tá? Quando ele retorna aqui com essa barra de força vendedora, para mim não tem tanto sentido, né? Se já teve barra de exaustão e ignição, eu acabo fazendo uma entrada aqui, justamente quando abre essa barra, colocando meu stop aqui atrás, também de 5 pontos, e pego aí 15 pontinhos para cima, e acabo saindo do meu trade aí com 15 pontos, tá? Até porque aqui já poderia ser uma zona de reversão de movimento, tá? Onde o mercado poderia empurrar para baixo. O mercado estava bem lento já, né? Bem fraco. Você vê que ele não anda para lado nenhum, mas eu deveria segurar até a máxima do dia. Ele não ia me pagar de qualquer jeito, tá? Mas pela lógica operacional, eu deveria buscar pelo menos a máxima do dia, tá? Mas eu não quis, então eu encerro o meu dia aí com mais ou menos 40 pontos no dólar, só que no setup da sala é apenas essa operação aqui, tá? Então, assim como aquela outra do índice que eu não contabilizei, essa aqui eu também não contabilizo, tá? E ficamos somente com essa operação no dólar, beleza? Para o dia de amanhã, pessoal, o dólar aqui, ele tá mais fácil que o índice, tá? Então eu marco a região de mínima para operar, tá? Marco a região da máxima para possivelmente fazer uma operação de venda, que não é minha favorita, já adianto, tá? E eu tenho duas regiões de interesse, né, fora a mínima do dia aqui, que eu acho muito difícil o dólar voltar, se ele quiser continuar esse movimento de alta. Duas regiões para eu estar operando. Então pegar essa manipulação de fundo aqui. E pessoal, aqui nessa região aqui também é uma regiãozinha menor aí para estar entrando com a mão mais leve, para estar tentando pegar uma possível compra, tá? É uma região que eu gosto bastante. Aqui eu vejo uma força vendedora aqui, onde o mercado respeita muito a região, acaba subindo. Então são regiões aí que eu procuro fazer compras. A única venda que eu tenho para fazer no dólar
olhando o gráfico de antemão, é essa aqui, tá? O resto são só compras, então eu tenho uma compra aqui, né, buscando essa região, uma possível compra aqui e uma compra nessa região aqui, tá? Todos os trades buscando aí rompimento da máxima e essa venda aqui buscando o primeiro alvo, segundo alvo, terceiro alvo e para baixo não tenho nada marcado, tá? O índice já é um pouquinho mais chato, tá? De fazer a operação, porque essa região é uma região de confluência, né? Como eu falei, um topo rompido e agora virou um fundo. É uma região onde eu procuro fazer compras, tá? Aqui na região da máxima do dia é uma região, né, minha barreira de continuidade aí, onde eu possivelmente possa fazer uma operação de venda, né, bem plausível. E minha linha de choque, pessoal, ela fica um pouco confusa, né? Por conta que o mercado aqui ele está em queda, tá? Então meu choque seria isso aqui, o meu último topo do mercado, tá? Porém, no final do dia a gente vê aí que o mercado acaba fazendo esse movimento, né? Então, pessoal, por hora eu também tenho outra linha de choque que ela é aqui, tá? Não é uma linha muito boa, tá? Já adianto para vocês que eu prefiro pegar a mínima do dia do que essa linha aqui de choque, tá? Então tem essas duas interpretações, depende como que você olha o mercado, tá? Mas em termos gerais eu prefiro essa aqui, tá? É uma linha que eu prefiro usar essa do que essa, tá? E assim, o mercado está em alta, muito esticado, né? O mercado que a gente diz que ele está muito esticado. Gostaria muito de uma correção, só que a gente tem que tomar cautela aí nesses dias. Esse mês está bem pesado, né? Então, trabalhar com cautela aí para terminar o mês pelo menos positivo, né? Que é o mês realmente que nosso histórico não está tão bom. Beleza, pessoal? Por hoje é só. Espero que tenha ficado claro o vídeo. Espero que gostem do conteúdo, apesar de eu repetir muita coisa. Às vezes eu falo muito rápido. Peço desculpa por isso. Estou tentando melhorar, estou pedindo para o pessoal que está assistindo me trazerem críticas, né? Sejam elas boas ou ruins, mas para que eu possa trazer cada vez mais um conteúdo mais claro e objetivo para vocês, sem tanta enrolação, beleza? Um abraço e até amanhã.